E agora a gente muda de assunto para falar de uma matéria exclusiva aqui na tela da TV Norte Tocantins. Porque o condenado à prisão perpétua por assassinatos, Danilo Cavalcante, é acusado de outro homicídio aqui no Tocantins há quase 6 anos. Ele foi capturado hoje após uma intensa caçada nos Estados Unidos e Jairo Santos traz todas as informações. O brasileiro Danilo Souza Cavalcante, de 34 anos, capturado nos Estados Unidos após 14 dias de fuga, é acusado de matar o jovem Walter Júnior Moreira dos Reis, no Tocantins. O crime aconteceu em 2017, na cidade de Figueirópolis, a 260 quilômetros de Palmas. Walter foi morto a tiros em uma lanchonete. O motivo do crime: a vítima teria batido o carro de Danilo e não conseguiu pagar o conserto. Danilo é natural do Maranhão, mas mudou-se para o Tocantins com alguns parentes. Após o crime em 2017, ele conseguiu embarcar para os Estados Unidos no aeroporto de Brasília, no Distrito Federal. Já no outro país, conheceu Débora, a ex-namorada que foi morta a facadas por ele na frente dos 2 filhos. Mesmo com a prisão decretada, Danilo só conseguiu fugir para os Estados Unidos porque a Justiça do Tocantins ainda não havia registrado a decisão no Banco Nacional de Mandados. Ele ainda não foi julgado pelo crime no Tocantins. A audiência do caso está marcada para o próximo dia 11 de outubro e o julgamento deve ser realizado no ano que vem. O Ministério Público denunciou Danilo por homicídio duplamente qualificado. O homicídio duplamente qualificado, que é considerado crime hediondo, por duas circunstâncias. Quais são? O motivo torpe, egoístico, vil, repugnante, qual seja, ele matou por uma razão de uma suposta dívida de um conserto de carro que o Walter Júnior devia para ele. E a segunda qualificadora é o recurso que ele utilizou para matar o Walter Júnior. Qual é? O recurso que dificultou a defesa do Walter Júnior naquele momento. Por quê? Porque o Walter Júnior foi pego de surpresa lá no pit dog 1h da manhã. Ele não poderia esperar, tanto é que ele tomou 6 tiros, a queima-roupa, que o colega dele, o Danilo, mataria ele daquela forma. O promotor explica ainda que o Ministério Público não pediu a extradição de Danilo porque a Justiça do Tocantins só havia sido informada do crime nos Estados Unidos 1 mês após o assassinato no país. A Justiça do Brasil não sabia que ele estava nos Estados Unidos. Possivelmente, obviamente, nem a Polícia dos Estados Unidos sabia que ele estava lá de forma ilegal nos Estados Unidos. A Polícia Federal apenas comunicou a questão da Interpol, da extradição, para fins de extradição, em maio de 2021, ou seja, o homicídio lá, o feminicídio nos Estados Unidos já tinha acontecido. Então, não é porque ele foi negada a extradição dele ou não foi pedida, que ele deixaria de matar a ex-companheira dele nos Estados Unidos. Se a Justiça do Tocantins, o Ministério Público quiser que inclua ele na difusão vermelha da Interpol, está aqui o motivo, Só que a minha colega, na época, de forma acertada, não quis a extradição. Por quê? Porque ele já tinha praticado um crime mais grave, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, meio cruel, foi 40 facadas na frente dos filhos. Então, os Estados Unidos era um país soberano e queria julgar ele lá, tanto é que julgou a prisão perpétua. Então, não precisava extraditar ele, porque os Estados Unidos já condenou ele lá, já estava preso lá. Porque se extraditasse naquele momento, os Estados Unidos poderiam não julgar, e isso fere a soberania, direitos internacionais. Danilo fugiu da penitenciária de Westchester, na Pensilvânia, em 31 de agosto, onde cumpria prisão perpétua. Ficou 14 dias fugindo da polícia. Durante esse tempo, ele chegou a furtar uma van, um rifle e ainda trocou tiros com um morador. Ele foi capturado pela polícia americana nesta quarta-feira, ao norte do condado de Chester.